Recording is on. Eu acho que não estava dando certo, é que eu fui compartilhar a janela. Eu tive que compartilhar a aba do navegador. Agora vamos lá. Mas agora tá funcionando, né? Agora vamos lá. Só apertar aqui. Podemos iniciar? Vai, já. Olá, bom dia. Nós somos dando continuidade a apresentações dos prezados trabalhos e hoje nós iremos falar sobre o trabalho, o método de análise textual para os estudos da prática social. E eu irei falar um pouco desse artigo e logo em seguida o nosso colega Gabriel também irá dar continuidade. Espero que vocês possam compreender o que o artigo quer passar e que nós iremos compartilhar para vocês aqui por esse trabalho aqui gravado e apresentado para vocês, né? Bem, como eu já falei de início, a gente vai falar sobre o método de análise textual para o estudo da prática social. O texto como a unidade de análise foi proposta inicialmente por Henry, em 1963, Pechouet, na década de 1960, ao associar a semântica do texto ao conceito de ideologias. Primeiramente, nós vamos discutir a questão quais são os principais métodos para analisar o texto. Nós sabemos que nós primeiro precisamos entender quais são os métodos que devemos conhecer para que nós possamos analisar um texto coerentemente, com coesão, com coerência na questão da análise do discurso. E muito se fala sobre a importância, né, da análise dos textos, a questão da análise da produção textual, a questão da análise de conteúdo, a análise do discurso e a análise do texto. Apesar de todas elas, né, claramente elas darem propriamente com a prática da demeçosa aos textos para buscar o sentido dele aí proposto, nós sabemos que esses são alguns dos métodos. Primeiramente, nós analisamos o conteúdo, né? Depois analisamos a análise do discurso ali proposto, e aí vem a questão da análise do texto, né? E aí nós entendemos essa questão, primeiramente, para que nós possamos entender esse método de análise textual e quais são esses métodos que precisamos conhecer para que nós possamos ter uma interpretação, uma compreensão melhor quando fazemos essas análises textuais. Nós, primeiramente, também nós precisamos saber o que é análise de conteúdo, né? O que ela é. Ela podemos dizer que ela é nada menos, nada mais do que o foco da análise de conteúdo está posta na inferência do texto, ou seja, aquilo que podemos obter dele ao analisar ele entre as entrelinhas, a chamada entrelinhas. Então, quando nós analisamos o conteúdo, o foco da análise do conteúdo é naquela questão de estar nas inferências do texto. Ou seja, como eu acabei de mencionar, é aquilo que podemos obter, né, ao analisar esse texto entre linhas, esse conteúdo. E é nítido que todas as teorias, todos os teóricos que trabalham com a noção de gênero textual, eles, de algum modo, né, é nítido isso, acaba tendo que incorporar as suas explanações, a contraparte acionada dessa noção entendida. O discurso, por sua vez, é colocado como o elemento mais importante das práticas sociais, uma vez que encapa a linguagem que é entendida por esse autor como a base da ação social presente. Então, ela vai fazer isso, ela tem esse sentido, né, de incorporar isso. E
Por exemplo, para Frege, o discurso ele figura de três maneiras. Quais são elas? Nas práticas sociais, na forma de gênero textual, como o modo de agir e etc., a questão do texto, da situação, a questão da variedade linguística do texto, ou registro ali proposto, a questão dos códigos, e a questão também do sistema linguístico, e claramente a estrutura social, né? Para que possa entender. Para Michel Pechouet, ele foi nada menos, nada mais do que um filósofo francês, considerado um dos fundadores da análise do discurso, especialmente em sua linha de materialista e francesa. Então, essa é a linha de estudo dele também, dando ênfase. No cotidiano de cada cidadão, nós sabemos, e é nítido, é claro, que o texto, ele perpassa todas as nossas atividades. Todas as nossas atividades rotineiras, dessas questões, da vida do cidadão, tem a presença do texto, perpassa todas essas atividades, seja elas individuais ou coletivas, e para esse autor chamado Serejá, os textos eles se cruzam, né? Ele se completa, ele se modifica, ele se exatamente ele se acompanha, é acompanhado o movimento de transformação do ser humano e suas formas de organizações sociais. E é por meio de texto que se convive com os outros, ou seja, por meio do texto que convivemos com as outras pessoas, no meio social, na questão da organização social, e, e se esclarece. Oi, o que que aconteceu? Caleb, você ainda tá aí? O que foi que aconteceu aí, Gabriel? Não aconteceu nada. Você que de repente parou do nada. Mas a gravação aí tá continuando? Tá sim, pode continuar. Hã? Tá sim, pode continuar. Tá continuando, né? Porque aí houve essa questão aí, tá certo. Então, como eu mencionei, e deixou claro, essa questão que nós percebemos e nítida sobre esse assunto, e na vida cotidiana de cada um dos cidadãos, os textos, eles estão presentes, eles se cruzam, como já foi mencionado, eles essa análise do texto, da questão da prática social de cada cidadão, de cada indivíduo, esses autores, ele deixa essa ênfase, né? Ele deixa essa clareza. E, por intermédio de toda a forma de opinião e de formação, tanto de ideologia como de opiniões, assim não basta apenas produzir, né? Produzir ou simplesmente receber um texto. Neste mundo de diferentes linguagens e mídias, por exemplo, é preciso cada um de nós compreender cada um desses textos e também relacioná-lo
analisá-lo, interpretá-lo, desenvolvendo e competências para leitor, para cada um dos leitores, para que juntos podemos enfrentar os desafios que se colocam na prática social. Então, simplesmente eu não posso receber um texto por simplesmente ser um texto. Se eu não se eu não fizer uma análise profundamente, se eu não compreender, se eu não relacionar, e se eu não analisar e interpretar ou desenvolver essas competências de um bom leitor para que eu possa expressar toda a forma de opinião ali proposta por intermédio de um texto, e assim eu transformar e colocar em prática a minha opinião ou a opinião de um amigo, de um cidadão, se eu não tiver essa prática, se eu não enfrentar esses desafios que se colocam na prática social do texto, para que eu possa compreender a análise do texto, eu, infelizmente, não estou fazendo a parte de um bom leitor. E o prezado artigo, ele menciona isso, fazer essa análise do texto, quais são as metodologias de análise do texto, para que eu possa compreender as práticas sociais, para que eu possa entender o que o texto quer passar, a opinião do cidadão, na compreensão social onde nós vivemos, seja ela em todas as escalas de trabalho, individualmente, onde a gente está presente. Como um bom leitor, eu preciso entender esses métodos para fazer essa análise textual, ser os desafios das práticas sociais na questão dos textos. Então, em primeiro momento, eu queria falar isso para vocês, e aí agora, dando continuidade ao prezado trabalho, o nosso amigo Gabriel vai dar continuidade. Ok, muito bem. E dando prosseguimento ao trabalho, vamos tratar de significados do discurso. Fairclough propõe 3 definições para o conceito de discurso: construção de significado como um elemento de progresso social, definição A. Definição B, a linguagem associada a um campo ou a uma prática social específica. Discurso de saúde, discurso do direito. Definição B. Definição C, uma forma de construir aspectos do mundo associada a uma perspectiva social específica. Exemplo, discurso de promoção da saúde, discurso dos direitos humanos. Muito bem. Vimos as 3 definições, agora vamos dar prosseguimento. Primeira definição: usa-se discurso apenas no singular. Definição 2: termo no plural. Terceira definição: subdivisão da segunda, pois há mais de um discurso da saúde ou do direito. Discursos são formas de representação, de ação e identificação. São esses os principais significados do discurso, conforme Fairclough. E agora, para tratar, temos a figura 1. Temos significado, o que é correspondido e o exemplo. Temos o significado representacional, que corresponde a discurso, e os exemplos contêm discurso histórico. Temos o significado acional, que corresponde ao gênero discursivo, e os exemplos são os artigos acadêmicos científicos. E temos o significado identificacional, que corresponde a estilo, e a identidade psicopatológica. E agora, para tratar sobre esses 3 significados, vamos lá. Muito bem. Discurso.
A questão da delinquência, fator de extrema importância no que se refere à criança e ao adolescente, remonta ao século XIX, principalmente nos seus últimos 30 anos, quando, em função da ampla industrialização e da urbanização crescente, uma série de crianças com menos de 14 anos de idade apresentava condutas delinquenciais alarmantes. Citação de Assunção Júnior, 2008. O processo remonta e o circunstancial de tempo ao século XIX constrói um discurso histórico sobre a delinquência. E aí nós tivemos o exemplo de significado representacional. E o discurso representacional, nesse caso, é um desenvolvimento da metafunção ideacional de Holiday. No exemplo, o discurso histórico tem uma relação interdiscursiva com o discurso de delinquência. Uma série de crianças com menos de 14 anos de idade apresentava condutas delinquenciais alarmantes. Destaca. Aí é destacado o processo relacional, remonta, e o processo comportamental apresentava nos dois discursos, e assim relacionando-os. E sendo assim, cabe notar a nominalização, condutas delinquenciais, ou seja, condutas relacionadas a delinquentes, que é de natureza ideológica, contribuindo para afirmar um transtorno comportamental ou transtorno de comportamento, caso queiram chamar. E agora, para gênero discursivo, ou seja, significado acional. Mas o que é que corresponde ao significado acional? Em parte, corresponde à metafunção interpessoal de Halliday, mas principalmente à metafunção textual, ligando-se aos gêneros discursivos. Bakhtin, um autor que ouvimos falar bastante, estabelece 3 fatores para os gêneros discursivos. 1. Tratamento exaustivo do objeto de sentido. 2. O intuito ou o querer do locutor. 3. As formas típicas de estruturação do gênero. Dessa forma, nós temos tema, propósito e estrutura. Tema, propósito e estrutura, cujos 3 distinguem os gêneros discursivos. Fairclough refere-se à mescla de gêneros. E, se referindo a isso, acaba enfatizando. A relação entre textos e gêneros discursivos é potencialmente complexa. Um texto pode não situar-se em um único gênero, mas sim pode mesclar ou hibridizar. E, como já foi tratado, os exemplos desse tipo de significado são os gêneros a artigo científico-acadêmico. E caracteriza-se, dentre outras coisas, pela veiculação do conhecimento, que é um de seus principais propósitos. Seguem-se 2 exemplos que se encaixam nesse gênero. Artigo científico-acadêmico: transtorno de conduta. É o distúrbio psiquiátrico mais frequente na infância e na adolescência, e primeira causa de encaminhamento ao psiquiatra infantil. Constitui-se de uma série de constelação de comportamentos antissociais e agressivos, que podem se tornar proeminentes já numa fase muito precoce da infância. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais, recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. E agora vamos tratar do que é tratado. Outra característica do gênero artigo acadêmico é a apresentação de definições. Mas que definições são essas? Os alunos com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. E agora vamos para o significado identificacional, que corresponde a estilo, e identidade psicopatológica. Agora, para esse significado, figura juntamente o quê? O comportamento corporal para construir modos particulares de ser, identidades sociais ou pessoas específicas. Bakhtin exerceu forte influência sobre Fairclough e a escolha do estilo para desenvolver o significado identificacional, que corresponde em grande parte à metafunção interpessoal de Halliday. Tem a ver com essa influência. Tudo isso tem a ver com essa influência. E agora vamos a uma citação do Bakhtin. O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Representa a instância ativa do locutor numa ou noutra esfera do objetivo de sentido. Por isso, o enunciado se caracteriza, acima de tudo, pelo conteúdo preciso do objeto de sentido. A escolha dos recursos linguísticos e do gênero do discurso é determinada principalmente pelos problemas de execução que o objeto do sentido implica para o locutor, ou seja, o autor. Fase inicial do enunciado, a qual lhe determina as particularidades de então e composição. Entretanto, a obra de Fairclough é um avanço no sentido que os três significados do discurso ligam aos textos. De forma explícita ao mundo social. E como o Fairclough registra, focalizar a análise de textos na inter-relação entre ação, representação e identidade, traz uma perspectiva social no centro e ao detalhe minucioso do texto. E agora, para o nosso próximo tópico, temos análise textual. Nesta sessão, iremos apresentar categorias textuais para o estudo do discurso, algumas das quais são debatidas em Rezende e Ramalho, Ramalho e Rezende, e Magalhães, Martins e Rezende, no prego. Como dimensão da prática social, o discurso pode ser uma via significativa de acesso a problemas das práticas ou definidos na reflexão sobre elas, observando o contexto social. Choliarak e Fairclough assinalam que a vida social é formada de práticas, modos habituais ligados a tempos e locais particulares em que as pessoas aplicam recursos, materiais ou simbólicos, para agirem coletivamente no mundo. Os textos fazem parte desses recursos na dimensão discursiva do processo social e podem ser analisados com as categorias textuais. E para as categorias, temos vocabulário.
Aqui o foco da análise recai sobre o significado das palavras, figuras de estilo como metáforas, metonímias e outras figuras de estilo, como também os processos de ressignificação e criação de palavras. Esses aspectos pertencem ao significado de representação. A manchete de uma reportagem do jornal Diário do Nordeste traz para nós um exemplo. Caso de turista preso por beijo repercute no país. 31 de março de 2009 chama a atenção. E aí já temos aí, turista preso, como também o motivo da prisão, beijo. A seleção do processo não modalizado repercute no país é alvo de destaque. No resumo abaixo, temos algo que pode deixar mais claro esse título. Pai detido por beijar filha na boca em barraca de praia foi destaque. E aí nós já temos beijar filha na boca foi classificado pela polícia como estupro a vulnerável, por se tratar de criança. Beijar sinaliza uma relação dupla de poder, pois o turista, que era italiano, era um adulto em relação com uma criança e desempenhava também o papel de pai. O local do beijo, barraca de praia, associa o estupro ao turismo, de certa forma podendo ter um efeito xenófobo sobre leitores ou leitoras. Segunda categoria, gramática. Gramática. Um aspecto fundamental de análise gramatical é a transitividade, e significa forma particular de construção de orações e processos linguísticos. Nessa questão destacam-se a passivação, nominalização e a relação entre tema e rema. Tema e rema é o quê? Posição inicial e posição final da frase. No exemplo anterior, registram-se as nominalizações: turista preso e pai detido. E a posição inicial desses elementos na oração, que é o tema, destacando o status de turista e de pai, ambos muito relevantes na notícia sobre o pai preso por fazer o que ele fez. Então, a condensação de grupos nominais nas suas orações. Turista preso por beijo e pai detido por beijar filha na boca em barraca de praia, que fortalece a inter-relação. Representação entre o quê? Abuso sexual e o turismo. E agora vamos para coesão. Coesão, todo mundo sabe o que é. Coesão é ligação harmônica entre frases presentes de um texto, de maneira que um texto fique harmonioso. E agora, para cá temos que coesão depende do gênero discursivo. Gêneros orais, como entrevista, face a face, diferem dos gêneros escritos. Ou seja, aqui no texto, coesão depende do quê? Do gênero discursivo, gêneros orais e gêneros escritos. Em entrevistas etnográficas há muitas repetições de palavras, mas isso não é nada que afeta a coesão. Ao contrário, no artigo científico acadêmico, é preciso evitar repetições. O foco da coesão são as relações entre itens lexicais, e são repetições de palavras, sinônimos, referência, substituição e conjunções. É significativa a referência na reportagem do Diário. De acordo com Cortez e Cote, o ponto de vista
não se limita à expressão de uma percepção e integra o quê? Julgamentos e conhecimentos que o locutor ou o enunciador planejam sobre o referente. E aí temos a referência do item lexical: pai a turista. Temos também a substituição de preso por detido. Preso e detido são parecidos, portanto, há substituição. E ambos mantêm um elo coesivo que desenvolve os discursos do abuso sexual e do turismo. Essas foram uma das formas de categorias presentes no tópico 4. E agora, para finalizar, temos as considerações finais. Nesse trabalho, abordamos um método de análise textualmente orientada para a prática social. Embora não tenha esgotado as categorias analíticas, dar continuidade ao texto em outro momento pode ser necessário. A prática social é bastante complexa, parcialmente abstrata, mas parcialmente visível em eventos sociais, e são ocasiões concretas em que se produzem textos. Ao analisar textos, é necessário escolher as categorias adequadas e relacionar a análise e a prática social. E esta foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia. Sim. Muito obrigado a todos, viu? Espero que possa ter compreendido. Muito bem. Agora como é que para aqui? Não sei como é que para. Sai! Sai, praga. Como é que corta isso?